Fala galera, Gildo Moraes aqui, professor de História, perdão, do Colégio de Curso de Aplicação. E nosso assunto de hoje é Segunda Guerra Mundial. Sim, quando a humanidade achou que havia conseguido resolver todos os problemas, né, que havia atingido o senso limite, né, a gente vai lá e chuta esse senso para cima, né? A Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, né, ela costumava ser chamada de a guerra para acabar com todas as guerras. Né? É como se a humanidade tivesse marcado na Europa Ocidental de resolver todas as suas tretas de uma vez só. Mas a verdade é que a Primeira Guerra Mundial ela mais criou feridas do que resolveu as feridas existentes. Até por isso eu escolhi aqui uma frase famosa do Churchill. Né? Esta guerra, de fato, é uma continuação da guerra anterior. Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra aí durante a Segunda Guerra Mundial. Tem um episódio dos Simpsons que eu acho muito legal, que é durante a Depressão, dos 29, né? E aí eles estão lá na fila para comer e tal, gente já falando sobre isso aqui na aula. Eles estão lá na fila para comer, e aí o vovô, né, o vovô Simpson, vira e fala assim, não sei o que lá, da Primeira Guerra. Aí eles viram e falam, por que Primeira Guerra? A galera em 30 não chamava a Primeira Guerra de primeira, já que não teve uma segunda, né? Eles chamavam de a Grande Guerra. E aí eles falam assim, por que o senhor está chamando de Primeira Guerra? Ele, vocês vão ver. Que a Segunda Guerra Mundial viria a acontecer. Então é isso. Peguei essa frase aqui do Churchill, né? E isso aqui, um recorte de jornal com esse destaque aqui, A cobra fumou. Galera, por que a cobra fumou? Porque o símbolo da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, é uma cobra com um cigarro na boca, né? Era o mascote da FEB. E isso tem origem num termo. Eu não me lembro quem, acho que era o ministro de guerra do Brasil, disse o seguinte, olha, o Brasil só entra na guerra no dia que a cobra fumar. Né? Que era o equivalente ao que hoje a gente fala, nem que a vaca tussa. Né? E aí o fato é que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, né? Graças a um acordo lá assinado pelo Vargas. E aí o jornal passou a utilizar esse termo, né? Falou que a cobra não ia fumar, no fim das contas a cobra fumou. E o Brasil, que não deveria ir à guerra, foi. Né? Então eu peguei esses dois pontos aqui para a gente começar. Vamos lá. Não sei se dá para vocês enxergarem direito, acho que a imagem ficou muito escura. Aqui é o imperador do Japão, o Hirohito. Aqui, o Hirohito. O Duce Benito Mussolini da Itália. E esse vocês sabem quem é. Adolf Hitler, Führer alemão. Aqui, numa charge, cortando, né, fatiando o mundo entre si. Como vocês bem sabem, eu gosto de começar a nossa aula falando de contexto. Né? O que está acontecendo no mundo? Que terreno a gente tem no mundo que possibilita o que a gente está vendo hoje? Né? Ou seja, que possibilita o nosso assunto. Vamos lá, galera. A primeira coisa que vocês têm que saber. Né? O mundo sai da Primeira Guerra Mundial. E ao sair da Primeira Guerra Mundial, as nações estão em frangalhos. Né? Inglaterra, a Europa Ocidental como um todo, está em frangalhos. Como eu ia falar, Inglaterra, França, Itália, Alemanha. Né? Estados Unidos emerge da Primeira Guerra Mundial como a potência mais rica do planeta Terra, a potência mais poderosa do planeta Terra. Inclusive, falei para vocês que é a primeira vez que isso acontece. Desde então, os Estados Unidos nunca mais perde o seu posto. Né? Mas o que era o mais perverso da Primeira Guerra Mundial, galera? O tal do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, como eu já expliquei várias vezes, não é o único tratado da Primeira Guerra Mundial. Né? Você tem o Tratado de Saint-Germain, você tem o Tratado de Teherã. O Tratado de Versalhes ele é assinado entre a Alemanha, a França e a Inglaterra. E por que ele era considerado um tratado violento, galera? Primeiro, ele estabelece a Alemanha como a única culpada pela Primeira Guerra Mundial. Aliás, ela só sofre as sanções que ela sofre justamente porque ela é a única considerada, a única culpada da Grande Guerra. E aí, como resultado disso, galera, de culpada da Grande Guerra, né? Que consequência que nós temos aí? Ela paga indenizações gigantescas à França e à Inglaterra. Né? Ela tem as suas forças armadas desmobilizadas. Né? Inclusive, ela é forçada a entregar seus encouraçados aos aliados. E a marinha alemã prefere afundar os navios do que entregar aos seus inimigos. Né? O exército alemão é reduzido a uma força nacional de defesa de 100 mil homens. Né? Só uma questão aqui, galera. Força Nacional de Defesa não é a mesma coisa que Força Armada. Tá? Uma Força Nacional de Defesa só pode agir
para defender o território, nunca para atacar. Estou explicando isso porque mais à frente a gente vai pensar nesse contexto, né? A indústria bélica alemã é completamente desmontada, desmobilizada. A Alemanha perde a permissão de produzir armas de fogo, né? A Alemanha perde todas as suas colônias na África, né? A Alemanha perde um pedaço do seu território, um pedaço do território alemão é rasgado e entregue à Polônia, é o tal do corredor polonês, né? A Alemanha fica ali separada, você tem um pedaço da Alemanha, né, ao norte, o corredor polonês e o resto da Alemanha. O Império Alemão é substituído por uma república raquítica que ninguém reconhece, né? A tal da República de Weimar, né? Então, essas punições são tão violentas para a Alemanha, galera, que algumas pessoas vão falar assim, olha, isso aí vai abrir caminho para uma nova guerra, cara. Se você mantém um animal acuado, se você não dá ao animal a possibilidade de fugir, ele vai lutar até a morte, né? Já que é para morrer, melhor morrer lutando, né, tentando sobreviver, do que simplesmente se deixar matar. Não à toa, a gente lembra do Wilson, do Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos, né, que vai identificar esse problema e vai estabelecer um documento em paralelo, os 14 pontos de Wilson, uma paz alternativa a adversários, falando, olha, cara, pega leve, não é bem assim, esquece esse negócio de culpa alemã, a gente tem que ajudar os alemães a se recuperarem, porque o que a gente está fomentando neles é o ódio, né? E aí, galera, depois do Tratado de Versalhes, você ainda vai ter o fortalecimento na esquerda do mundo, né? Em 1917, a Revolução Russa, né, torna-se o grande pilar, torna-se o grande farol que irradia os ideais comunistas pelo mundo, né? E que se fortalece com a crise de 29. A crise de 29 coloca o capitalismo ocidental, né, de joelhos. Os Estados Unidos, que é a maior potência econômica do planeta, né, perde 50% da sua economia quase que imediatamente. E aí você imagina, se para países como os Estados Unidos, que era mais poderoso, a economia foi dissolvida imediatamente, né, imagina para outros países, né? Então, todos esses elementos ligados fazem com que a Europa Ocidental mergulhe num fosso, né, profundo, né, num desespero profundo, né? E aí, galera, como eu falei para vocês, esses três líderes políticos chegam, a gente já falou disso exaustivamente, né, eles chegam ao poder nas suas respectivas nações, né? E é importante deixar claro que Hitler nunca mentiu sobre suas intenções. Hitler nunca deschavou que ele iria à guerra. Hitler, em momento nenhum, pegou leve, em momento nenhum, ele disfarçou sua lógica belicista. Hitler sempre negou o Tratado de Versalhes. Professor, se ele nunca escondeu nada disso, por que as potências europeias simplesmente deixaram que ele chegasse ao poder? Sabe o que as pessoas diziam na época? Ah, ele fala isso da boca para fora. Nada, é o jeito dele mesmo, ele está sendo demagogo. Quando ele for líder, presidente, ou seja lá, né, quem fosse na época, ele não vai fazer exatamente isso. Ele está exagerando. O jeito dele é esse mesmo. Ele fala assim da boca para fora, mas ele não é assim. Hitler nunca escondeu suas verdadeiras ambições. Não à toa, assim que ele assumiu, assim que ele, em 1933, que ele tomou o poder, né, que o poder foi dado a ele, na verdade, foi plebiscito, né? Assim que o poder foi concedido a ele dentro da Alemanha, a primeira coisa que ele fez, sem nem piscar, rasgou o Tratado de Versalhes no meio. No meio. Aliás, ele nem fez isso, né? Ele limpou o bumbum com o Tratado de Versalhes. Simples assim. Ele avisou que não ia seguir o tratado e não seguiu. Um exemplo bobo. Ele leu o tratado, olhou e falou, ó, sabe, tá para vencer aí as parcelas da indenização que eu tenho que pagar a França e a Inglaterra, certo? Não vou pagar, tá bom? Não vou. E aí, meu irmão, você faz o que você quiser. Eu estou dizendo que eu não vou pagar. Os franceses e os britânicos, não, tá bom, suspende aí o pagamento, não tem problema e tal, beleza. Segunda coisa, reativou a indústria bélica. Aí, imediatamente, bota a galera para produzir aí. Tanque, avião, navio, fuzil, metralhadora, jipe, bomba, o que fosse, bazuca, tudo. Reativa a indústria bélica imediatamente. E aí, obviamente, todas as indústrias de base que servem de apoio para a indústria bélica. Terceiro, reativa as forças armadas. Elas não existiam. Era uma força nacional de defesa de terra de 100 mil homens. Não, reativa as forças armadas.
E aí ele recria a Heer, que é a força de guerra, a força de terra, desculpa, né? E manda criar do zero a Kriegsmarine, que era a marinha de guerra alemã. Lembra que ela foi desmobilizada na Primeira Guerra Mundial, né? E a temida Luftwaffe, que é a força aérea, né? Que é a força militar aérea alemã, que até então sequer existia, né? E logo depois disso, reativa o alistamento militar obrigatório. Isso aí todo mundo conhece, porque tem aqui no Brasil, é a mesma coisa. Certo? Lembrando que ao mesmo tempo ele ainda mantinha uma tropa de apoio, né? Ele ainda mantinha uma tropa de reserva, que era a SS, né? A Schutzstaffel, né? Que era a tropa de apoio, essa completamente fiel a Hitler, né? Especificamente a Hitler. E ao mesmo tempo, galera, vocês vão se lembrar, porque eu já falei disso anteriormente, né? Ele chega ao poder em 33. Em 35, durante a Guerra Civil Espanhola, ele bota a Espanha para ser o seu grande laboratório de guerra. E é lá que, maravilhados, os europeus ocidentais assistem a uma nova tecnologia bélica aparecer. Uma tecnologia que até então não existia no mundo. Né? Nós vamos falar dela um pouquinho mais à frente, mas uma tecnologia que colocava a Alemanha nas cabeças. Né? Se você assistir O Triunfo da Vontade, por exemplo, que é um documentário, né? Eu esqueci o nome, é até uma cineasta mulher, né, alemã. Eu esqueci o nome agora, desculpa, não é difícil você achar na internet aí. O Triunfo da Vontade, que é um documentário sobre o poderio alemão, né, um poderio nazista, na verdade. Tem uma hora que ela cobre um encontro, né, um encontro nacional do Partido Nazista. Cara, parece um desfile militar, né? Eu não diz que é o encontro de um partido político. Carros de guerra, de combate, para lá e para cá, tropas, né, andando, mobilizando. Nem parece um desfile de um partido político, mas era. Né? Então, o mundo está assistindo aquilo testificado. Né? A máquina de guerra alemã cada vez mais pronta, cada vez mais azeitada, né? Cada vez mais encaixada. Por que eu não estou falando da Itália e do Japão, galera? Primeiro, a Itália ela decepciona muito quando entra na Segunda Guerra Mundial. Né? Ela é aquele que foi sem nunca ter sido. Né? A Itália, para a rapaziada que gosta de futebol, é o São Caetano da Segunda Guerra Mundial. Né? Chegou a 2 finais brasileiras, uma final de Libertadores, mas não ganhou nada. E hoje é um time pequeno. A Itália é isso. Né? Na verdade, na hora do pega para capar mesmo, na hora de cair para dentro do problema, os italianos, na verdade, passam vergonha na Segunda Guerra Mundial. E são os alemães que têm que ir lá salvar os quase todos os pontos. Né? E os japoneses, professor? Os japoneses têm problemas maiores para resolver. A questão deles é lá no Pacífico, um outro teatro de operações. E grande parte da guerra eles se envolvem com os Estados Unidos diretamente. Então, assim, a Europa Ocidental, o palco da Europa Ocidental é Alemanha, França, Inglaterra, suas respectivas colônias. Claro, aí com a entrada dos Estados Unidos, né? Em 44, quer dizer, os Estados Unidos já entram em 43 lá na invasão da Sicília, né? A libertação da Península Italiana, e em 44 lá no dia D, isso tudo nós vamos falar mais à frente, né? Então, coloquei aqui para vocês, né, os vários desrespeitos de Hitler ao Tratado de Versalhes. E aqui, a assinatura do Pacto Anticormiten. Para quem não sabe, Cormiten é o nome que se dava ao Partido Central Comunista Soviético. Né? O Pacto Anticormiten é assinado inicialmente entre os nazistas alemães, né, e os japoneses, do Hirohito. Né? E não é isso, o Pacto Anticormiten é exatamente isso. Né? A ideia de tentar evitar o aumento de atividades comunistas dentro desses dois países. Né? Um pouco depois, a Itália vai assinar também, vai aderir a esse Pacto Anticormiten, né? E aí esse Pacto Anticormiten se transforma no Pacto Roma-Eixo-Berlim-Toca. Ou, se você preferir, é a formação dos países do Eixo, que é um dos blocos da Segunda Guerra Mundial. Beleza?